importante no mercado, que é supervisão e monitoramento. E para isso eu conto com a ilustre presença dos nossos convidados aqui. Desde já gostaria de agradecer Rose e CCE pela oportunidade de estar com a gente aqui. Simone também, que é membro do nosso Comitê de Supervisão e Monitoramento de Mercado. Obrigado também aqui pela presença. E o Gustavo Abud, que acho que alguns de vocês já conhecem, e cada vez mais, né, Abud? Que é o nosso head responsável pela área de supervisão e monitoramento de mercado. Então, queria mais uma vez agradecer a participação de todos que estão ouvindo, e podem fazer perguntas através do Q&A que tem aqui na tela, que a gente vai aqui ao longo da apresentação direcionando aqui para os participantes. Eu queria pedir para cada um se apresentar inicialmente, depois a gente começa com as apresentações. Então, vou começar aqui pela Rose. Rose, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, obrigado, CCE, pela parceria e pela oportunidade de trazer você aqui para discutir esse tema. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo ao convite da BBCE para esse evento. Eu acho que ele é um evento muito rico, né, nessa experiência. Gostaria também de cumprimentar meus pares, o Gustavo Abud, a Simone Acioli, você, Rato. E eu espero que a gente tenha aí um grande encontro e que possa ser muito proveitoso para todos nós. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigado, Rose. Simone, por favor, obrigado aí pela participação. Fique à vontade. Boa tarde a todo mundo. Também agradecer ao Rato e à BBCE pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema que eu acho super relevante também para o mercado financeiro. E, enfim, só um pouco além de fazer parte do Comitê de Supervisão e Monitoramento da BBCE, eu também sou conselheira em 2 conselhos de instituições ligadas ao mercado financeiro e, no passado, até a fusão com a Bolsa, fui a head de operações da CETIP durante muito tempo, então tinha sob a minha responsabilidade registro, custódia, liquidação e toda a parte também de monitoramento e supervisão do mercado. Prazer estar aqui, espero que nosso encontro traga alguma luz aí para o mercado, né, nesse assunto. Obrigado, Simone. Abud. Bom, boa tarde. Primeiramente, é um prazer dividir esse espaço aqui com vocês. Bom, meu nome é Gustavo Abud, para quem não me conhece, sou responsável pela área de supervisão e monitoramento de mercado aqui na BBCE. Já tenho um background de autorregulação, já passei por tesouraria, já passei por corretora e sigo agora na missão de conduzir a área de supervisão e monitoramento da BBCE junto com a BBCE para que a gente possa ter um mercado cada vez mais transparente, cada vez mais seguro. Obrigado, Rato. Obrigado. Bom, o objetivo desse webinar é a gente discutir, debater e até conhecer um pouco as diferenças entre a atividade de supervisão e monitoramento do mercado físico e do mercado financeiro, né? E como que isso se combina, porque hoje a responsabilidade pelo monitoramento do mercado físico é da CCE, por uma regulamentação, e no caso do derivativo, especificamente no mercado de derivativos de energia, com a nossa aprovação junto à CVM, a gente passa a ser o responsável pela supervisão e monitoramento desse mercado financeiro dentro do mercado de energia. Então, o objetivo aqui é mostrar essas diferenças, aonde que elas se complementam, aonde que elas se diferenciam, enfim, e para isso eu queria pedir para a Rose, passar a palavra para ela fazer essa apresentação, mostrar a visão da CCE e o que está sendo feito nesse campo aí pela CCE no curto e no médio prazo aí para melhorar cada vez mais o ambiente de negociação de energia. Rose, obrigado. Eu que agradeço, Rato. Acho que a gente pode ir para a próxima. Isso. Bom, gente, boa tarde a todos novamente. Novamente reforçando o convite, dizendo que é um grande prazer estar aqui para a gente discutir esse tema. A gente vai passar aqui uma apresentação curta, concisa,
mas que basicamente a gente começa falando quais são os 5 temas estratégicos da CCE, hoje do Conselho da CCE. Então, a gente tem o tema do GSF e do MRE, o GSF que é um tema constante, que ele precisa ser resolvido, e ele está sempre, permanentemente no nosso foco, né? Apesar dele ser um tema antigo e que precisa de uma solução, a gente está meio que diariamente abraçado com ele, buscando a solução do equacionamento dessa questão. O outro tema estratégico da CCE é a formação de preço. Esse primeiro tema é conduzido pelo presidente do Conselho, o Rui Altieri. O segundo tema é liderado pela conselheira Thalita Porto, formação de preço, e também a gente entende muito relevante em função de todo o aprimoramento regulatório que houve e a entrada oficial agora do PLD horário em janeiro de 2021, então é um tema estratégico. O terceiro tema é o tema de segurança de mercado, que está sobre a minha condição. O quarto tema, modernização da matriz elétrica, está na condução do conselheiro Marco Delgado. E o quinto tema, a expansão do mercado livre, está também sob a condução do conselheiro Marcelo Loureiro. Sem prejuízo de outros temas e outros aprimoramentos que a casa abrace, esses são os 5 principais temas que nós escolhemos aí para o ano de 2020. Próximo, por favor. Então, como vocês bem sabem, e aí tentando introduzir um pouco desse introito que o Rato comentou, como é que a gente enxerga isso, né? Qual é a visão da CCE na questão do monitoramento e da supervisão, considerando que a gente entende que são 2 infraestruturas de mercado, né? Um mundo de commodity, com determinado objetivo, um determinado fim e com determinadas práticas de mercado, e um mundo de gestão de risco e controle de alterações de preços, para justamente controlar volatilidade de preços, que é o mundo do mercado financeiro. Aí a gente pergunta assim, mas por que isso tudo está acontecendo agora, né? E por que esse movimento tão forte e esse robustecimento, né, da questão do derivativo para o mercado de energia elétrica? Aí a gente tem aí, acho que eu posso enumerar aí umas 4, 5 questões, ou 5 pilares nesse contexto, né? O primeiro é a questão da revolução tecnológica ou da evolução tecnológica no âmbito do nosso setor elétrico. Na verdade, a diversidade da matriz energética, a gente está vendo cada vez mais as energias renováveis com muita força no nosso setor. Sem sombra de dúvida, talvez o principal motivo é a entrada do PLD horário, porque certamente ele vai trazer ele vai, na verdade, aproximar a operação do mundo físico, mas com isso ele também traz uma volatilidade muito maior. E se você atrelar a volatilidade desse PLD com as características das fontes, você vai perceber que em algumas situações, a depender do que é contratado, da entrega, da venda ou da compra, eu preciso fazer hedge financeiro para estar seguro na venda do meu produto. Então, eu acho que esses 4 pilares aí, essas 4 rubricas são muito importantes e pedem mesmo, requisitam que essa entrada do mercado financeiro no setor elétrico se dê de uma maneira tão oportuna. Então, eu posso dizer que, na verdade, a CCE ela fica como do físico comercial, da commodity energia, e ela gera o asset do PLD horário para o mundo dos derivativos. No mundo financeiro, a gente tem a BBC e a B3, que traz as soluções de gestão de risco através de derivativos e traz essa solução em função da variação dessa volatilidade do PLD. E não só isso, né? Como eu falei, das características das fontes e dos produtos que passarão a existir em função da abertura de mercado, que vem também aí a partir já começou e ele vem no processo mais alavancado a partir de 2021, e com as soluções de transição energética que estão em curso de uma cadência cada vez maior. E aí eu digo assim, e por que essa segurança de mercado e por que esses mundos se conversam? Porque apesar de a gente ser 2 infraestruturas de mercado diferentes, uma de commodity e outra financeira, a gente não pode permitir que exista contágio de risco entre uma e outra. A gente tem que entender que esses mundos eles têm que funcionar bem, os 2 seguros, porque um risco ou um default severo, por exemplo, no mundo da infraestrutura de mercado físico, ela pode sim contaminar o mundo financeiro e vice-versa,
porque eu posso comprometer recebíveis de ambos os lados ou operações de ambos os lados. Então, até me perguntaram no outro webinar, um webinar recente que eu fiz, no qual o Rato também estava participando, se a CCE ia querer fazer monitoramento e supervisão do mundo financeiro. E aí eu vou repetir aqui que de jeito nenhum, não é o nosso objetivo, não é a nossa intenção. A gente entende que esses produtos de monitoramento e supervisão são separados, mas existe aqui, como está proposto na apresentação, uma zona de convergência que essas informações de ambas infraestruturas, a de mercado do mundo físico financeiro e a do mercado financeiro, desculpa, a infraestrutura do mundo físico com a estrutura do mercado financeiro, elas têm que se conversar para evitar contágio de risco e para que a gente proponha para os investidores ou para o mercado aí fora um universo, uma ambiência no setor elétrico, quer no mundo físico, quer no mundo financeiro, estável e robusto. Próximo, por favor. Bom, aqui acho que a gente pode passar, ela não vai fazer, porque a gente está fazendo aqui, criando esses dois mundos, a operação física e a operação financeira, ela não é uma novidade, né? No mundo afora é assim, a gente tem a Nord Pool com a Nasdaq, a gente tem aqui na Austrália e Nova Zelândia também com o mesmo exemplo, tem a PJM com a ICE, quer dizer, essa divisão da infraestrutura do mercado físico, commodity de energia, com a questão da infraestrutura do mercado financeiro com derivativos, a gente não está acontecendo agora, ela já existe nos mercados mais maduros, onde esses fatos já ocorreram, foram constituídos e elas se constituíram dessa forma. Então, é só para ilustrar que a gente está no caminho certo de dessas duas infraestruturas com mundos separados, mas com um mundo que se comunica, né? Bom, qual é o papel da CCE definida em lei, né? E por que ela é uma infraestrutura de mercado? Em lei, ela é estabelecida, ou ela é aquele instituto, uma sociedade civil sem fins lucrativos, que ela viabiliza a comercialização de energia elétrica. Então, a gente entende que ela é base para a operação física e comercial, e ela é base, porque ela gera o PLD, que é o asset que vai gerar o derivativo, e ela é base para o mercado financeiro, porque ela gera o PLD. O que é que a gente faz como estrutura de mercado físico? A gente registra os contratos, a gente faz as atividades de medição, contabilização, liquidação e faz a questão do preço, né? Roda os preços, roda o PLD, assegura o cumprimento das regras do mercado para comercialização. A gente é responsável pela segurança de mercado deste mercado físico e também pela divulgação do PLD. Próximo, por favor. Eu acho que aqui fica mais fácil, vocês podem clicar em todos. Fica mais fácil eu explicar com todo ele aberto, é mais fácil para mim. Eu agradeço. Bom, e aí, o que é que a gente propôs aqui com esse slide? A gente tem uma visão hoje, que é uma visão de aprimoramento do nosso monitoramento, da mesma maneira que o mercado está abrindo, a gente vai ter entrada de PLD horário, a gente tem aqui uma diversificação das fontes, produtos mais customizados, mais elaborados, a gente entende que o monitoramento ele também evolui, né? Mas antes de falar do futuro e para onde a gente está indo e quais são os princípios que a gente está utilizando, eu achei que era muito importante a gente falar do presente, de como a gente trabalha hoje, com as regras que a gente tem hoje e com os instrumentos que a gente tem hoje para fazer nosso monitoramento. Então, a gente, na verdade, a gente trabalha, a gente olha em um nicho que a gente vê as penalidades técnicas de medição, a gente trabalha com a questão do desligamento e a gente trabalha muito na questão da informação do agente. Então, eu acho que tem mais cliques para ser feito aqui, para os dois ficarem pretinhos, os que estão atrás do mais. Não, o anterior. Aí, não se... Bom, enfim. Como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Um momento muito importante para o monitoramento da CCE é o processo de adesão. Sempre que um agente vai aderir na CCE, o monitoramento está junto, de maneira preventiva, tentando entender qual é a estratégia desse agente vai aderir, quais são os objetivos desse agente vai aderir, como é que ele pensa em operar. E, nesse momento, a gente entende muito desse agente que vai querer entrar. Então, é uma conversa muito transparente, uma troca de informações muito transparente, mas que nos ajuda a entender quem é que está chegando na CCE.
a gente entende que o monitoramento ele é constante. A nossa norma principal para o monitoramento é a Resolução 701 e um PDC, que vem embaixo dela. O PDC é a nossa regra interna, é uma sub-regra das regras de mercado. E esse dia a dia do nosso monitoramento, ele é muito pautado em evolução contínua. A gente não faz uma diferenciação hoje, que eu monitoro a geração de um jeito, a distribuição de um jeito, o comercializador de um jeito. A gente aplica o mesmo princípio para todos. É extremamente transparente, existe uma grande comunicação com agentes que está sendo monitorado ou que está passando por esse processo de monitoramento ou monitoramento do dia a dia. E a gente entende que com as regras que a gente tem hoje e de como a gente evoluiu até aqui, é bastante efetivo. A gente tem, acho que posso passar para o próximo slide, a gente tem aqui 3 níveis de monitoramento. Eu acho que também pode abrir o slide todo, acho que fica mais fácil para mim. A gente tem 3 níveis de monitoramento, que é o monitoramento usual, o intensivo e a operação assistida. E aqui, na questão da operação assistida, é o momento em que a gente tem corte de contratos quando você tem um agente exposto. Então, quando a gente fala lá atrás, por exemplo, de efetividade, a gente entende que essa foi uma medida que foi tomada que evitou que eventuais defaults crescessem de maneira irrazoável dentro do mercado multilateral ou do mercado spot. No monitoramento usual, a gente diz que todos os agentes estão constantemente monitorados. Se esses agentes, em função dessas conversas, da troca de adesão, da proposta inicial da adesão ou do próprio comportamento histórico, e aí a gente vai ver alguns índices que a gente traz, a gente entende que existe algum risco, a gente traz esse agente para o monitoramento intensivo. E, na verdade, a gente começa a solicitar informações. Aquela resolução 701 é uma resolução que ela tem um dispositivo bastante aberto, que você pode solicitar tudo que é necessário para o agente para concluir o seu monitoramento, a sua supervisão ou o seu poder de polícia, né? Que é um poder fiduciário concedido à CCE em função da atividade que ela exerce por lei. A gente, então, passa a pedir mais informações, considerando que a gente detectou que aquele agente, no dia a dia, começou a se comportar diferente ou fez uma operação muito diferenciada do que ele costumava fazer. E a gente lá tem requisitos e regras nos quais a gente faz esse balizamento. Se esses riscos, se a gente passa por esse monitoramento intensivo, chama a gente, conversa com a gente, e a gente entende, ele volta para o monitoramento da regra geral, usual. Todos os agentes normalmente estão sendo monitorados. Se a gente entende que não, que apesar de a gente ter pedido todos esses esclarecimentos, ter trocado informações com a gente, ter dado recomendações, essa ação ou essa conduta, ela pode ser um risco iminente, a gente vai para a operação assistida. E aí, a partir desse momento, é um monitoramento mais intenso, com medidas mais intensas, e até que esses riscos, de fato, sejam reduzidos, eles permanecem lá. E aqui a gente faz, na verdade, um círculo, né? Você vê que quem apresenta potencial risco vai para o meio, depois quem aumenta o risco vai para a parte final, e à medida que esse risco vai sendo reduzido e tratado, ele volta para o monitoramento usual. A gente utiliza, na verdade, esses 4 passos com esses 4 itens aqui, né? A gente contacta o agente, a gente esclarece, e tem o princípio do contraditório aqui, quando a gente questiona, pede informações, então todo agente tem o direito de defesa. A gente sugere e recomenda ações para a retomada da normalidade, ou seja, para que ele possa sair, que ele vai dando downgrade do monitoramento mais severo para o menos severo. Então, basicamente, a filosofia do nosso monitoramento hoje na CCE é feita, realizada dessa forma. Próximo, por favor. Bom, e aí você fala assim, mas Rose, considerando que o mercado está mudando, a gente está num momento aqui muito... Eu não vou dizer que é um momento mágico, mas é um momento onde eu tenho vários fatores que convergem para uma abertura de mercado, para uma segurança de mercado mais madura, né? Como é que a CCE enxerga isso?
Da mesma maneira que eu disse lá na frente, que a gente entende que a gente tem uma infraestrutura de mercado para o mercado de commodities, para o mercado à vista, para o mercado físico, e que a BBCE e a B3, na condição de gestão de risco de preços com derivativos, proporciona a infraestrutura para o mercado financeiro, e a gente entende que pode existir um contágio de risco entre um mercado e outro, que é ruim para todos os mercados, para todas as infraestruturas, a gente entendeu que a gente precisa aprimorar o nosso monitoramento. E como é que a CCE está fazendo isso? A gente está fazendo isso com conversa e com diálogo muito transparente com os players, em linha com o regulador, e conversando step by step do que a gente pretende fazer. A gente almeja que esses aprimoramentos estejam concluídos, pelo menos no curto e médio prazo, que são ações que a gente está tomando de curto e médio prazo, até o final do ano, mas a ideia é que, passo a passo, isso seja conversado com todos os envolvidos, com muito método, com muita transparência, com muita vontade de acertar e fazer para a especificidade da infraestrutura de mercado no mundo físico o que é possível fazer. E de modo que a sua infraestrutura do mercado financeiro também se beneficie, porque a gente tem um monitoramento e uma supervisão sólida. E isso também é recíproco, de um lado para o outro. Então, o que é que a gente já fez, né? Eu estou aqui com... Acho que eu estou com uma... Só passar aqui, gente, que eu estou com um retratinho de vocês na frente do meu slide. Pronto. O que é que a gente já fez, né? A gente entregou um conjunto de indicadores, a gente tem 10 indicadores, mais na frente a gente vai ver um slide de quais são, que ajuda muito na avaliação de risco das contrapartes, de como os players estão mexendo ou se comportando. Mais um pouquinho a gente vai passar por esse slide que mostra os indicadores que a gente tem. São 10 indicadores, mas esses indicadores eles estão em constante evolução. Então, a gente entende que a gente tem um conjunto desses indicadores hoje, mas não significa que a gente não possa ter mais indicadores e que a gente não aprimore esses indicadores a partir desse momento que a gente está vivendo hoje. A gente tem um aprimoramento nas garantias de MVE. A gente tem esse mecanismo, que é um mecanismo muito utilizado para sobrecotações distribuidoras, em que não existia, na verdade, uma regra para quem se compromete a fazer o MVE, participar do MVE, faz a oferta do MVE e não cumpre. Então, a gente recebeu pedidos e críticas. Olha, não é possível que eu entrei aqui na regra do jogo, quero fazer esse jogo e na hora H de tornar ele sério, de me comprometer com ele, eu caio fora e nada acontece? E eu posso seguir assim? Então, a CCE preparou uma nota técnica com garantias de participação para o BID e depois garantias de cumprimento de contrato para a oferta, em que, se alguém fica inadimplente, e uma vez executadas essas duas garantias, se ela não equaciona a obrigação principal, é como se esse contrato de MVE, que são produtos, na verdade, de mensais, trimestrais, semestrais e anual, ele cai, ele fica suspenso. É como se só permitisse a inadimplência de um ciclo, de uma rodada de MVE. Então, essa é uma nota técnica que está sendo finalizada no âmbito da CCE. Ela ainda não saiu de dentro da nossa casa. A gente vai passar por algumas avaliações ainda e aprimoramentos, mas a gente está olhando para esse risco e tratando dele para fazer uma proposição para a ANEEL, que é o nosso órgão regulador, todos sabem disso, um aprimoramento dessa questão, desse mecanismo existente hoje. Além disso, em termos de critérios de participação, a gente encaminhou uma nota técnica também para a ANEEL em agosto de 2019, onde, entre outras questões, que tinham 3 frentes, que eram as frentes de critérios de entrada, manutenção e saída do seu associado, com o nosso aprendizado, com a maturidade do nosso mercado e por situações que o próprio mercado passou e a própria CCE passou, inclusive no próprio monitoramento mesmo, a gente entende que tem situações que precisam ser aprimoradas em algumas resoluções que tratam desse assunto. Então, a gente encaminhou para a ANEEL nota técnica pedindo a abertura de uma consulta pública para que essas melhorias, esses aprimoramentos possam existir, porque já é um grande início para evitar situações que a gente tem hoje que a gente não precisaria ter, considerando a regulamentação vigente. A frente dos indicadores, que também constavam dessa nota técnica, ela meio que foi equacionada com a divulgação dos nossos indicadores, que são esses que a gente verá mais adiante. E tinha uma outra frente, que era uma frente chamada
de garantia semanal, que veio muito em função do momento difícil que a gente atravessou em fevereiro de 2019 e o mercado pediu para que a gente olhasse esse assunto com carinho e fizesse alguma coisa, a gente, no momento, está retirando essa proposição nessa primeira nota técnica. Por quê? E aí, porque a gente, se você olhar essa mandala, você vai ver que tem uma evolução do monitoramento, registro voluntário do portfólio de incentivos e avaliação de risco. Eu vou tentar falar esses três nichos de uma única vez, porque eles estão encadeados, e é neste momento que a gente está fazendo agora. A gente está fazendo um estudo, na verdade, de adotar as melhores práticas de mercado financeiro, ou seja, da infraestrutura do mercado financeiro, que é neste quesito de risco, de ABR, né, da abordagem ao risco, obedecendo os princípios de PMFI, que a gente não tem, porque a gente não é instituição financeira, mas são princípios que a gente pode adotar. A gente entende que a infraestrutura do mercado físico, ela ganha com isso. Ela ganha com isso e vai conversar muito mais facilmente com o monitoramento e a supervisão do mundo financeiro a partir do momento que cada um com seu quadra-cal e considerando as particularidades de cada universo, a gente possa aproveitar o que é aproveitável, vamos colocar assim, a gente possa utilizar o que cabe na nossa infraestrutura de mercado físico. E nesse contexto, então, a gente está reavaliando, fazendo esse depara, considerando as normas que existem aqui no mercado financeiro e quais são as normas que existem aqui no setor elétrico, tratando isso, e a gente deve propor para uma discussão para todos os players de sociedade como a gente vai fazer isso. Da mesma maneira, como a gente retirou a questão da chamada de margem semanal, a gente está sugerindo e está analisando a possibilidade de a gente voltar com registro voluntário de contrato. Hoje, a CCE, ela não consegue ter uma visão de risco ex ante. Ela está sempre vendo depois, porque a prática que se adotou no mercado é de registro contra pagamento. Então, a CCE, ela não tem instrumento em que ela anteveja o perigo. Ela, na verdade, ela pode fazer isso, porque a 701 diz que ela pode pedir qualquer coisa a qualquer hora, mas ela não tem um instrumento, não é linear, que eu quero dizer, um instrumento que está ali à mão, disponível, em que ela possa ter uma visão de ABR ex ante. E é muito necessário, considerando o caminho que a gente está adotando, considerando os produtos que surgirão com essa abertura de mercado, com os novos perfis que vão aparecer de investidores e de produtos também, e de contratos também no mercado físico, não só na questão do mercado financeiro. Então, a gente entende que é muito importante que nós tenhamos os nossos contratos registrados ex ante. E esse estudo que a gente está trazendo do mercado financeiro para o mercado do mundo físico é um estudo em que a gente está procurando trabalhar com incentivos para que os players, nossos stakeholders, registrem seus contratos ex ante. Então, a gente está desenvolvendo produtos e trabalhando para que isso seja acolhedor, para que isso seja bom, positivo e educativo, né? Também nesse contexto. E, paralelamente a isso, e sem prejuízo disso, e sem excluir isso, a gente também está olhando nossa curva. A gente quer trabalhar com curva de preços forward e a gente está olhando como a gente vai construir isso com os players, com o regulador e com a sociedade. Então, a gente está em estudo, por isso que esses 3 itens estão aí em andamento, porque é um momento em que a gente está olhando essa questão do risco, de ABR, dos princípios, e da importância da gente enxergar esse universo todo, porque da maneira que é hoje, a CCE enxerga a ponta do iceberg. Ela não consegue enxergar as operações todas do agente da maneira que a gente tem hoje. Isso prejudica. E, no final, o maior prejudicado não é a CCE, é todo mundo, é todo o mercado. É toda a consolidação dessa ambiência no mundo de energia. Então, para que essa ambiência do mundo de energia seja equilibrada, é importante que a gente tenha a visão do todo. E por isso que esse monitoramento, essa supervisão, tanto se conversam. Próxima, por favor. Acho que eu falei muito nesse slide, os outros você rapidinho, Rato, prometo. Bom, aqui rapidamente passando são os nossos índices, né? A gente tem aqui, como eu falei, a gente em maio de 2020 a gente publicou aí o nosso último, a gente teve mais de 1 milhão de acessos.
Eu não vou falar eles por causa do tempo, mas eles estão aqui expostos, acho que a apresentação vai ficar disponível. E a gente teve muito sucesso e recebeu muitos elogios com a publicação desses índices, né? Sem prejuízo, a gente sempre está aprimorando outros que virão, certamente. Próximo, por favor. Aqui é uma comparação desse Depara, né? A CVM está para a infraestrutura de mercado financeiro, como a ANEEL está para a infraestrutura do mercado físico. A gente tem aqui uma supervisão de mercados, né, que fiscaliza as operações realizadas nos mercados organizados sobre as pessoas físicas ou jurídicas, a figura do autorregulador. E a gente tem aqui a CCE, que também tem essa função. Ela não tem só essa função, mas essa é uma das funções que ela tem também por lei. A gente tem aqui, na verdade, para questões de regra, regulamento, condutas, a gente tem a instrução CVM 46107 e a gente tem o nosso PDC, a resolução 701 e o PDC 1.7. Então, aqui a gente, com esse paralelo hoje, que a CCE está desenvolvendo estudos de melhores práticas. Próximo, por favor. Bom, aqui na questão são os papéis. Uma sugestão aqui, a gente colocou que a CCE monitora o cumprimento da regulação, atua nos mercados livre e regulado, identifica possíveis não conformidades, supervisiona agentes de potencial de risco. E a gente propôs aqui para a BCE, você me corrige, puxa a minha orelha, Rato, se eu estiver falando alguma coisa que não é assim, fiscaliza a oferta, operações e participa participantes da plataforma, atua no mercado de derivativos, identifica práticas de manipulação e informação privilegiadas, condições artificiais ou práticas não equitativas e audita participantes credenciados. Próximo, por favor. Bom, e aí eu acho que esse é o meu último slide. Nessa vontade de acertar e nesse momento do passo a passo dessa interação, do monitoramento e da supervisão com os dois mundos, existe uma conversa institucional entre a CCE e a BBCE, que é um memorando de troca de informações, ele é voluntário, então é muito importante dizer isso. Nós estamos desenvolvendo ele. Uma vez desenvolvido, a gente vai submeter isso a todo o Conselho de Administração da CCE e, basicamente, eu vou deixar isso para a BBCE falar, porque para a gente fazer aqui uma dobradinha, mas é uma interação de plataformas onde a gente consegue trocar informações e, na verdade, robustecer o monitoramento de ambas as infraestruturas de mercado, com todo o sigilo e confidencialidade que esse assunto requer, e deixando muito claro também que isso é um ato volitivo, né? Ele é voluntário, ele não é obrigatório nem imposto a nenhum dos associados. Acho que é importante deixar isso bastante frisado. Acho que é basicamente isso. Bom, era isso, gente. Eu queria agradecer aqui a oportunidade e passar a palavra aí para os próximos integrantes desse webinar. Muito obrigada. Obrigado, Rose. Acho que foi muito bom. Eu anotei algumas coisas aqui, depois nas perguntas, a gente explora um pouco mais. Eu pediria para todo mundo, quem tiver alguma pergunta, já pode enviar aqui pelo Q&A. Eu vou passar a palavra para o Abud, porque acho que na apresentação da Rose ficou muito claro, Abud, o papel da CCE, né, como regulador, como autorregulador, digamos assim, e responsável pelo monitoramento do mercado físico, né? E a gente tem aqui do nosso lado a gente assumindo a responsabilidade como administrador de mercado de balcão organizado, a responsabilidade pela supervisão e monitoramento do mercado de derivativos de energia. Então, queria que você apresentasse um pouco aqui a tua visão sobre esse papel e depois a gente passa para a Simone, mas vai em frente. Obrigado, Budi. Obrigado, Rato. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria fazer uma introdução. Acho que é muito importante a gente falar desse assunto e destacar que quando eu falar diferenças entre as autarquias, não significa que são dois silos. Acho que foi muito bem colocado pela Rose que existe sim interação, porém com papéis e responsabilidades distintos. Então, eu queria fazer falar um pouco aqui do ambiente da CVM, com algumas mensagens importantes que eu acho que precisam ficar muito claras para os nossos participantes. O primeiro ponto é: quem é que monitora o mercado de derivativos? A CVM. Acho que esse é o ponto mais importante.
E como que a CVM faz isso? Como que ela se propõe a fazer isso? Um dos dispositivos dela é criar uma autorregulação, né? Ela fala para o mercado organizado, que no caso é a BBCE, fala, olha, vocês precisam criar uma área de autorregulação na qual consiga contribuir do ponto de vista de eficiência de normas, ou seja, a autorregulação consegue ter uma eficiência com as normas junto aos seus participantes, né, e contribuir com a evolução do mercado. Sendo assim, passando pela CVM e a ICVM 461, que é a instrução que fala, olha, a BBCE cria uma área chamada Supervisão e Monitoramento de Mercado, o nome poderia ser autorregulação, mas a gente chama de Supervisão e Monitoramento de Mercado, e ela vai fazer o monitoramento das suas operações no ambiente do mercado de derivativos. Então, acho que esse é o ponto mais importante aqui que eu queria deixar essa mensagem. Mercado de derivativos, quem monitora a CVM, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, a SMM olha para o ambiente que, consequentemente, é responsabilidade da autarquia da CVM, que atualmente é o mercado de derivativos, e isso é composto através de cenários que a gente inclui aqui, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas são cenários que a gente entende como irregulares ou não, mas eu vou falar. Mas o mais importante aqui desse slide é falar das diferenças que não são barreiras, mas sim divisões de papéis e responsabilidades, né? Acho que um ponto importante que a Rose falou, ela faz o onboarding do agente, né? No caso, no ambiente de comercialização. Nós aqui desse lado da BBCE, no ambiente da CVM, a gente não faz isso, né? A gente está sempre olhando para as operações que são realizadas no BBCE no mercado de derivativos. Então, acho que é o ponto mais importante aqui. Pode passar, por favor. Bom, então aqui eu vou dar alguns exemplos do que a gente faz olhando para o ambiente da BBCE com monitoramento e supervisão de mercado, e como que eu vejo o ambiente de monitoramento do físico, tá? Então, por exemplo, muitas vezes a gente pode ter situações no ambiente da BBCE e que a SMM está inserida como responsável pelo monitoramento, em que você não tem nenhum contrato ainda. Mas as ofertas que estão sendo inseridas naquele ambiente, no ambiente da plataforma da CCE, podem ser passíveis de questionamento. Então, vejam, eu não tenho nenhum contrato de energia, um contrato de derivativo de energia ainda. E a gente pode questionar considerando aquela sequência de ofertas ou um meio de manipulação. Então, criação de condições artificiais, operações fraudulentas, que são as transferências de recursos usando o ambiente da BBCE para isso, né? A manipulação de preço, né? E, por fim, também a ICVM 617, que fala muito sobre prevenção, lavagem de dinheiro e abordagem baseada em risco, é o que a SMM utiliza e tem como padrão de análise esses eventos. Então, já no ambiente físico, por exemplo, a SMM ela não vai desligar um agente, né, do ambiente da CCE, por exemplo, né? Então, é bem diferente as funções, mas que quando você olha o risco como um todo, né, com certeza, um evento que acontece no derivativos ou uma inadimplência pode sim afetar o ambiente de risco e vice-versa. Mas o principal ponto desse slide é só mostrar que os ambientes são distintos, né? O monitoramento feito é bem diferente, ou seja, eu tenho uma situação de condição artificial, tenho uma situação de manipulação de preço que pode acontecer até mesmo antes de se gerar um negócio, um derivativo de energia, tá? E não olho para o mercado físico, né? Eu não sei o que está acontecendo no mercado físico. Então, isso é muito importante e eu queria deixar isso claro aqui nesse slide. Pode passar. Legal. Esse ponto aqui, acho que o mais importante o que é esperado da SMM, tá? Então, a gente procura ter uma interlocução com os clientes da infraestrutura de mercado. Então, é muito importante chamar os participantes e entender quais são os pontos que incomodam. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem aspectos que a supervisão e monitoramento de mercado existe para conciliar o que está acontecendo no mercado, olhar para a norma e juntar isso, né? Olhando para esse ambiente onde tem as instruções normativas da CVM, o que o mercado está fazendo, a SMM tem sim uma função constante de analisar
e entender se os participantes estão com o viés correto, ou seja, significa que está todo mundo andando para o mesmo lado, ou todos nós estamos interpretando de alguma coisa de uma forma errada, certo? Outro ponto importante que eu queria falar aqui é na hierarquia da SMM, ela é apartada do ambiente de CEO, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas podem pensar, e eu ouvi isso, é uma dúvida constante do mercado, que é para quem que a SMM reporta, né? Às vezes as pessoas pensam que é para o CEO da BBCE. Não é verdade, né? A SMM ela tem a autonomia e a independência necessária, né? E ela tem um comitê de supervisão e monitoramento que analisa todas as atividades feitas pela SMM. Uma das pessoas que compõem esse comitê, e também vai falar daqui a pouquinho, é a Simone, né? Então, eu recebo, a SMM recebe sim uma diretriz desse comitê, né? Esse comitê faz um plano de trabalho junto com a SMM e a gente trabalha em cima desse plano de trabalho durante o ano. Tá? Outro ponto importante que eu queria destacar está relacionado à relação da SMM com os participantes. Então, sem os participantes não existe autorregulação. É muito importante isso. Por que eu estou falando? Porque a forma como o desenvolvimento dessa autorregulação é feita é a partir da interação com os participantes. Então, a gente tem alguns pilares que são extremamente importantes. De início, é o educacional, né? Acho que esse é um ponto que a gente tem trabalhado bastante. Eu recebi dúvidas de, por exemplo, a SMM reporta para a ANEEL, a SMM reporta para a CCE. Não. A SMM reporta para o seu comitê de supervisão e reporta também para a CVM. Né? Lembrando, a SMM é um dispositivo da ICVM 461, da instrução CVM 461, que permite que seja criada essa área e essa área atenda aos pedidos da CVM, ou seja, mensalmente eu reporto tudo que a SMM faz, né? É para isso que a área foi criada, né? Por fim, eu deixo aqui esse slide apresentando a estrutura de comitê de supervisão e monitoramento de mercado, para que a Simone possa aí falar um pouquinho sobre esse ambiente, diretamente falando, são os meus chefes, né? Assim, didaticamente falando. Então, Simone, pode seguir e fala bem de mim, tá? Obrigado. Obrigado, até vou falar, mas não porque você pediu, viu? Então, parabéns aí à Rose e ao Abud, excelente apresentação, muito bom ver esse movimento também no mercado físico, Rose, acho que você colocou super bem, é super importante para você ter estabilidade, que um mercado acaba afetando o outro e é sempre positivo você vê que o mercado em si já está entendendo a importância disso. E eu espero aqui, ao longo da minha colocação, conseguir mostrar para o público que a autorregulação pode funcionar muito menos do que como um bicho-papão, que todo mundo fica com medo e preocupado, e muito mais como um parceiro, como um elemento que vai possibilitar, ao trazer segurança e regras claras para o mercado, garantir as regras claras no mercado, pode auxiliar no desenvolvimento de longo prazo desse mercado. Isso é muito importante. E aí, achei bem legal na colocação do Abud, que ele falou a autorregulação. Por que a CVM criou a autorregulação? Não foi à toa. Tem uma explicação, porque o regulador, até por ser o regulador e tem inúmeras atividades, ele não consegue estar tão próximo do mercado e conhecer o mercado tão bem. O autorregulador é aquele que faz a ponte entre o regulador e a infraestrutura, entre os participantes. E, para mim, eu acho assim, eu realmente acredito nisso, depois de tantos anos de experiência, que você ter uma autorregulação eficaz, eficiente, para isso você precisa de dois pilares que eu considero essenciais. O primeiro, que é o educativo, que não é só o educativo do ponto de vista de estar conversando e passando para o mercado, eu vou explicar o que tem além, e o do enforcement. Os dois são muito importantes para você ter uma autorregulação eficiente e que possa contribuir para o mercado. O educativo, por que é além só da gente
da área de supervisão está levando as regras para o mercado, está mostrando quais são as regras, quais são os parâmetros que devem ser seguidos, quais são as best practices daquele mercado. Tem também o outro lado, que é a volta, esse constante diálogo que uma área de supervisão consegue estabelecer com o mercado é fundamental até para que ela aprimore seus conhecimentos, consiga entender melhor as operações e, com isso, ela consegue ter um monitoramento muito mais eficiente e dinâmico e também parâmetros muito mais eficientes. E, para isso, ela precisa ter um diálogo de verdade com os participantes. Então, é importante, eu acho que o Abud tem muito esse perfil, a gente ficou super bem impressionada, talvez exatamente por ele ter estado dos dois lados, isso ajuda, né? Porque tem as dores dos dois lados, mas e uma coisa que a gente lá na CETIP, ao longo de muitos anos, a gente aprendeu e viu que é muito mais eficiente, que você primeiro você para os seus participantes, nunca num tom de inquisição, é muito mais num tom de, pois preciso de entendimento, deixa eu entender a operação, deixa eu entender o que você quis fazer, muito mais de aprendizado, né? E, por outro lado, se você tem um interlocutor que entende a importância de dar boas explicações, de responder aos questionamentos, ele vai ganhar muito com isso, porque você vai estar ganhando uma área de monitoramento muito mais eficiente. Agora, é claro que você não pode abrir mão do enforcement. O enforcement é essencial para que o mercado realmente funcione. Porque o enforcement, na medida que você estabelece as regras e você estabelece os princípios, os best practices daquele mercado, você tem que efetivamente garantir que todos irão segui-lo, que aqueles que se desviarem desse caminho, eles deverão ser punidos. É claro que eles vão ter sua chance de explicação, claro que a gente está falando de desvio de conduta, claro que tem erros, vão ser avaliados como erros, mas desvios de conduta devem ser tratados como tal e serão punidos. E essa punição, claro, com toda a dosimetria necessária, com toda proporcionalidade, pode ir desde uma simples advertência até mesmo um termo de compromisso ou uma abertura de processo. E isso é importante porque isso inibe os participantes, aqueles maus operadores que atrapalham o mercado e são minoria absoluta, mas que podem causar problemas muito graves para a infraestrutura, podem fazer com que a infraestrutura perca credibilidade. E, por outro lado, você sabendo que tem alguém zelando os bons investidores, os bons operadores, eles se sentem muito mais seguros para virem para operar nessa plataforma, principalmente em derivativos que são tão sofisticados como os derivativos de energia, que é um mercado que está começando. Então, é importante que eles se sintam confortáveis. Não, olha, esse mercado, eu sei que práticas não equitativas, que operações irregulares vão ser devidamente analisadas e terão consequência. Então, é importante que o mercado saiba disso. Eu realmente acredito que você tendo esses dois pilares, que é o contínuo diálogo, que é o que traz as novidades, é o que mostra para você como o mercado está funcionando, mas, ao mesmo tempo, o enforcement, que vai corrigir esses desvios, eu acho que isso contribui muito para um desenvolvimento do mercado que a gente quer, que é de longo prazo. A gente não quer que bombe um tempinho e depois tenha um problema seríssimo que trave o mercado. A gente quer um mercado contínuo, crescente e de longo prazo, que acho que é importante para o mercado, mas importante para o país como um todo. E aí, eu acho que o comitê é importante e eu realmente acredito que o nosso comitê de supervisão e monitoramento da BPCE vai poder contribuir, porque, primeiro, ele tem uma diversidade, que ele tem a Marina, que é uma advogada super experiente, conhecedora do mercado de capitais, já foi CVM, então pode trazer
muita contribuição para a gente, e, por outro lado, tem também o Luiz Guilherme e eu, que somos pessoas vindas da CETIP, responsáveis por essa área de supervisão e monitoramento. Então, a gente teve que montar esse diálogo com os participantes, a gente teve que desenvolver parâmetros de derivativos que eram muito complexos. Então, na CETIP você tem desde derivativos simples até derivativos sofisticadíssimos. Então, para você estabelecer parâmetros para eles é super difícil. Esse diálogo com o mercado é super importante. Então, eu acho que essa experiência... E, ao mesmo tempo, a gente tinha que ter um enforcement. Então, teve desvio, a gente corrige. E também fazia a ponte com o regulador. Isso também é muito legal e, às vezes, o mercado esquece, porque essa ponte com o regulador que o Gustavo está tendo e que nós tínhamos lá na CETIP é muito bom, porque a partir do momento que você tem uma relação de confiança com o regulador, no nosso caso era CVM e Banco Central, e a gente conseguiu, com seriedade, ter essa relação de confiança, você consegue, inclusive, ser um amortecedor entre o regulador e os participantes, porque muitas vezes operações que os reguladores, quando recebiam lá, ficavam preocupados, não entendiam, achavam que poderia ser uma possível irregularidade, como a gente já tinha avaliado, já tinha conversado, já tinha feito uma série de análise, a gente conseguia mostrar para o regulador, não é assim, é assado, funciona, tem a ver com isso, às vezes era uma novidade de mercado, e a gente conseguia passar para o regulador ficava tranquilo e era menos um estresse que poderia ser gerado. Então, essa área é uma área que eu acho que, eu espero que depois dessa live, assim, os participantes da live entendam que não é algo que vai atrapalhar, muito pelo contrário, a supervisão de mercado, as regras são essenciais para um desenvolvimento realmente de longo prazo, sustentável de qualquer mercado, principalmente de um mercado novo. Mas mesmo nos mercados maduros, essas áreas são essenciais para garantir isso. Acho que era só isso, eu pude passar a palavra para você. Obrigado, Simone. Acho que foi muito bom. Eu queria pegar esse aspecto do enforcement que você falou, né? Porque a gente às vezes vê algumas coisas, criações enfim, empresas que tentam fazer algum tipo de supervisão sem ter esse enforcement. E aí aquela coisa, né? Quando você não tem o enforcement, a maior penalidade é o cara não participar mais daquela supervisão, né? Então não tem mais do que isso, né? Então eu queria pegar esse gancho aí para que acho que talvez pedir para a Rose aí falar da questão da CCE, né? Quer dizer, como é que é esse enforcement para a CCE e o que a CCE está fazendo até para melhorar esse enforcement, né? Que eu acho que é uma ação feita até junto à ANEEL, para que isso seja cada vez mais forte, para que realmente tenha esse pilar importante de qualquer atividade de gestão de risco ou de supervisão de mercado. Bom, Rato, uma ótima provocação, vindo aí da fala da Simone com seu endereçamento. Eu acho que existem dois movimentos. Eu estou de pleno acordo que o enforcement é muito importante e nesses estudos que nós estamos desenvolvendo, um dos produtos vai ser justamente o encaminhamento de uma nota técnica ANEEL, que certamente terá sido previamente discutida de novo. Eu sempre bato muito nessa tecla e eu vou explicar por quê. Com toda a experiência que eu tenho com o regulador e de mais de 20 anos no setor elétrico, passando por empresas, e por um acaso eu estou na CCE agora, que é a autorreguladora da infraestrutura de mercado, mas muitos anos eu fui agente, né? É muito importante quando os players ou os stakeholders do tema, do seu setor, participam, e por isso é tão importante a questão da consulta pública na questão do agente regulador, e entendem a finalidade daquela norma que está sendo aprimorada, ou que está sendo proposta que não existia, ou que está sendo revogada porque não funcionou. Porque toda regulação é dinâmica. Então, eu sempre, quando vou abrir minha fala, eu tomo muito cuidado, porque a CCE não quer ser aquela instituição autorreguladora que simplesmente diz assim, vai ser assim e acabou. Porque a gente entende que as mudanças estruturais e o que a gente está olhando agora para o aprimoramento de monitoramento e supervisão, com abordagem baseada em risco, não deixa de ser uma mudança estrutural
E ela não inicia agora e termina no final desse ano. Ela inicia agora e ela tem um longo percurso para fazer, porque todo esse mercado também vai amadurecer. Então, é uma aprendizagem conjunta. E para que isso funcione, vão ter medidas que eu não vou precisar do regulador, ou vou precisar de uma intervenção menor do regulador, que, por exemplo, são alterações de PDC, que passa pelo regulador, mas é uma intervenção menor do regulador. Mas quando a gente prevê, por exemplo, mudanças na resolução 701, por exemplo, se a gente chegar à conclusão, após amplo debate com a sociedade, amplo debate com o ANEEL, amplo debate com as associações, que é necessário para que a gente tenha uma boa governança, que a gente aprimore a 701, que a gente mude nosso procedimento de aplicação de contraditório, ampla defesa, que é exemplo do que a BSM faz, por exemplo, que você tem a possibilidade de fazer um TAC, que você tem uma dosimetria da pena, que você tem métricas e parâmetros para aplicação, que você tem duplo grau de jurisdição. A gente vai precisar fazer algumas alterações. Essas, por exemplo, do processo, com menor grau de intervenção da ANEEL, porque essas estão previstas em PDC. Mas previsões de outras sanções, de dosimetria de sanção, de métrica de sanção, a gente vai precisar. A gente não vai poder fazer sozinho, porque senão não tem o enforcement necessário para que as pessoas entendam isso, inclusive na métrica delas, nos parâmetros delas. Então, eu acho assim que esse trabalho com o regulador e com o enforcement é fundamental. Eu acho que ambos os mercados, né? No caso do setor financeiro, na infraestrutura do mercado financeiro, vocês estão mais avançados do que nós, do setor elétrico. E por isso que é tão rico para a gente ter esse intercâmbio. Então, respondendo à pergunta, Rato, a gente tem uma proposta já de aprimoramento que mexe em resoluções 545, eu acho que é 576, não tem de cabeça, mas são as resoluções de adesão, não tem todas de cabeça, mas está lá na nota técnica, enfim, foi amplamente divulgado pela CCE, porque elas vão precisar mexer em resolução. Inclusive de situações práticas que a gente já sabe que precisa resolver, como, por exemplo, por que um agente fica inadimplente uma vez e a resolução hoje prevê que ele pode ficar inadimplente 3 vezes consecutivas ou 4 vezes alternadas. Assim, em tese, ele inadimpliu, tchau para ele, né? É o tipo de situação que a gente já aprendeu, né? E por que era assim? Por que ela nasceu com 3 vezes consecutivas e 4 vezes alternadas? Porque a gente vinha de um setor onde o mercado era 100% regulado, onde você tinha uma estrutura de recebíveis já por trás dos seus contratos regulados, que ele foi abrindo paulatinamente, e as pessoas também foram aprendendo trading. Quer dizer, ninguém nasceu no setor elétrico sabendo, a gente hoje tem 20 anos de amadurecimento desse caminho. Então, aquela foto que existia naquele momento, quando se pensou nisso, era uma foto baseada naquele momento lá. Só que o setor também amadureceu, da mesma maneira que a gente tinha um tipo de PLD, uma frequência de PLD, e agora a gente vai ter para um horário, a gente vai aprender um monte com isso, a gente vai nascer um monte de produtos, inclusive um monte de derivativos para o tipo de fonte e para o tipo de volatilidade para o qual aquele contrato do mundo físico estará exposto. Então, eu entendo que o enforcement é fundamental, na medida certa, para que a gente possa ter uma infraestrutura de mercado consolidada e respeitada. Posso só acrescentar uma coisa que eu acho importante, que a gente não falou aqui, mas acho que é importante reforçar, que é a questão que eu sei que está sendo discutida até pela audiência pública da CVM, que é a questão da independência. Então, eu realmente acredito que é importante a independência, tanto da área de monitoramento, como um nível mais sênior, que no nosso caso é o comitê, que é importante a independência. A questão se precisa ser 100% independente, ou só a maioria, eu pessoalmente acho que 100% independente também pode trazer outros problemas. Então, eu gosto de mesclar. Eu acho que é muito bom você ter na sua estrutura pessoas de mercado que entendam, mas é claro que a maioria tem que ser independente, senão você acaba, não tem jeito, tem conflito de interesse, é normal esse conflito de interesse e você não consegue resolver se a maioria não for independente. Mas, assim, eu pessoalmente acho que ter essa
você conseguir mesclar o conhecimento, gente de mercado que muitas vezes vai explicar para você o fundamento, a lógica, é muito bom, a gente aprende muito, eu pessoalmente acho super positivo, mas a independência da maioria, eu acho que não tem jeito, é importante, porque evita o conflito de interesse, que é normal, e que vai existir se não tiver essa independência tanto no monitoramento, na supervisão, quanto num órgão mais sênior lá, que sempre tem que ter, porque às vezes pode ter discordância, e é até bom que tenha algum órgão que você possa, que os participantes possam questionar e quererem colocar a sua posição, mas do ponto de vista assim, da formação, a independência eu acho que é essencial também. Eu te permitiria dizer assim, que a gente tem uma governança posta no setor elétrico para esse fim de independência, né? Na própria governança das instituições do setor e do próprio funcionamento de como a CCE existe, para a finalidade que ela foi criada. Mas eu concordo que, de hoje para diante, considerando essas duas infraestruturas que a gente vai ter de financeira e física, né, do mercado físico e do mercado financeiro, é muito importante que esses ambientes tenham profissionais dos outros ambientes para se conversar. Concordo. Diversidade é ótimo. Essa complementariedade assim, ela é muito super importante, né? Esse approach ou esse início da CCE, por exemplo, da infraestrutura de mercado, em que ela quer adotar as melhores práticas de mercado financeiro, tem sido muito valoroso para nós que estamos estudando, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, também, quando vocês forem desenvolver os derivativos mais sofisticados, que vocês certamente terão, porque você vai começar de um jeito, mas certamente daqui a 2, 3 anos terão outros mais sofisticados, é muito importante ter alguém também que entenda profundamente como funciona a commodity energia, porque ela não é uma commodity qualquer, ela não é uma commodity simples, ela tem características muito especiais enquanto commodity. Então, concordo. Eu acho isso extremamente interessante também pelo lado da infraestrutura de mercado financeiro. Só quis reforçar a independência porque essa questão do conflito de interesse é normal e vai ter sempre. E a gente está lá embaixo da CVM, já por definição hoje, já exige que a maioria seja independente. A discussão tem que ser 100% ou não, eu estou com você, eu também prefiro um conselho que seja misto, que tenha gente de mercado que possa contribuir, porque está lá, está sabendo as coisas que estão acontecendo, está trazendo as novidades, e você garante a independência porque a maioria é independente. Mas, enfim, só queria destacar porque eu acho que é importante até para a efetividade de uma autorregulação. Obrigado, Simone e Rose. Eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui. Acho que a Rose colocou um ponto importante, que é não só a questão da necessidade do enforcement, como também a atualização constante desse enforcement, né? E é óbvio que sempre o regulador vai vir depois do mercado, né? E isso faz parte, mas é importante que isso aconteça, né? Então, acho que quando talvez essa resolução tinha sido pensada, não se imaginava um mercado que girasse, que gira hoje, né? 5, 6 vezes o volume de consumo. Então, obviamente que a atualização ela é sempre necessária, assim como, obviamente, todo o enforcement. Abud, tem algumas perguntas aqui que eu acho que você pode, eu vou tentar resumir todas elas aqui, que é a questão, e aí depois eu queria pedir para a Rose comentar, porque algumas questões aqui relativas ao crescimento e desenvolvimento do mercado de derivativos, né? O quanto que essa liquidez vai acontecer de fato e quanto que isso tem a ver com a separação de lastro e energia, né? Essa pergunta vem sempre quando a gente fala de derivativo, né? Mas também algumas questões aqui, Abud, que talvez você possa começar explorando. Como é que funciona, como que vai funcionar o monitoramento? Quais são os processos? Como é que o papel do comitê funciona? Como é que é feito o julgamento? Tem o recurso do julgamento? Enfim, entender um pouco essa dinâmica, tá? E depois falar também, passar para a Rose para falar a questão aqui que foi colocada algumas vezes. Pô, depois que e aí acho que a Rose falou isso na live de ontem, né? Quando a gente tiver um mercado de fato desenvolvido tanto de derivativos como o próprio físico, que já hoje já é desenvolvido, mas cada vez maior, vai precisar existir uma certa troca de informações e de competências para que a gente possa monitorar esse mercado de forma efetiva. Porque se a gente tem um enforcement pelo lado financeiro e a CCE tem um enforcement pelo lado do físico, mas uma coisa pode contaminar a outra, né? E eu acho que tem essa questão da importância de se enxergar o todo e não se enxergar uma única
se criar ratings para atuação exclusiva no determinado mercado. Eu acho que isso não funciona. Acho que tem que olhar, ter uma visão um pouco mais ampla e complexa, mas é mais ampla do todo, né? Então, desculpa, Abud, pode comentar um pouquinho sobre o funcionamento da SMM Claro. e depois essa questão da interação entre as áreas de supervisão e monitoramento. Tá bom. Bom, basicamente a área de supervisão e monitoramento, ela analisa cliente, ativo e as notícias na mídia. Então, eu queria que fosse criando aqui um exemplo. Eu tenho 3 bloquinhos, cliente, ativo e informações na mídia, e eu vou combinando isso, né, via algoritmo. Então, a gente desenvolve aqui em Python especificamente, né, falando do ponto de vista tecnológico, e cria alertas que são disparados para os nossos analistas. Então, a gente cria esse alerta. Vou dar um exemplo. Uma situação em que houve uma operação de compra e venda num período curtíssimo de tempo, né? 1 segundo de diferença, e gerou um valor de R$200 mil de prejuízo para uma parte e beneficiou outra parte com 200 mil consequentemente. O que acontece? Esse alerta vai para o nosso analista. O nosso analista vai olhar o contexto dessa operação e vai questionar o participante. Participante, tudo bem? A gente percebeu aqui que houve uma operação, né, na qual você perde dinheiro, né, de forma recorrente. Vamos supor que o analista olhou e falou, pô, ele fez essa mesma operação durante 5 dias e perdeu 200 mil todos os dias para uma determinada contraparte. Então, a gente vai questionar o participante. Então, aqui eu queria deixar claro que vai ter o diálogo com o participante para entender o que está acontecendo, né? Feito esse diálogo com o participante, a gente tem 2 saídas. Talvez 3, vamos lá. Primeira saída, né? O participante explica o que aconteceu, né? E a SMM entende, ok, sem problema, estou arquivando essa análise, acabou. Segundo ponto. Participante, eu entendi o que você fez, isso não pode ser feito, tá? Pare com essa prática e eu vou cancelar as operações. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, participante, falei para você parar de fazer isso, você continuou, está fazendo, então eu vou abrir um processo administrativo por causa dessas operações que você continua fazendo e você não entendeu que é necessário parar. Você não entendeu que o que você está fazendo no mercado cria uma condição artificial. Então, o outro participante que está lá operando, ele está comprando mais caro, sendo que ele poderia comprar mais barato. Ou um outro participante está vendendo mais barato, sendo que ele poderia vender mais caro, né? Então, vamos partir para esse terceiro ponto aqui, que eu abri um processo administrativo contra ele, tá? Esse processo administrativo vai para essa moça que está aqui do meu lado, que é a Simone, né? A Simone vai olhar tudo que eu fiz, né? Então, assim, ela vai olhar o que eu fiz, ela vai olhar a defesa do participante, né? E ela vai falar assim, pô, eu estou entendendo aqui, Abud, que o participante está certo, que você está precipitado em alguma coisa, tem alguma coisa errada que você não conseguiu esclarecer, né? Feito isso, nessa situação, né, como eu disse, o comitê é para quem eu reporto. Então, é como se eu falasse, olha, tem alguma coisa errada aqui, eu questionei o participante não entendeu, eu abri um processo administrativo contra o participante se defendeu, falou, olha, eu continuo achando que isso é legal, não tem problema. E o lado da SMM fala, não, isso está errado. Isso vai para o comitê, a gente junta isso num pacote e fala, comitê, julga aí, o que você acha que é o correto nesse caso. Então, percebam que a função do comitê é apurar o que aconteceu, ou seja, ela tem o que a SMM fez e entende que é errado. Do outro lado, tem o participante falando que não está errado, que está certo, é na defesa dele. E a gente tem um embate aqui. Quem que decide isso? Comitê de Supervisão e Monitoramento. Então, ele pega todas as informações de defesa, pega as informações da SMM, olha para os normativos da BBCE, olha para os normativos da CVM e fala, olha, eu entendo que a CVM, se a SMM está certa, né? Então, a gente fala, olha, a SMM falou que você tem que pagar uma multa de R$200 mil, né? Falou para o participante, ó, paga aqui a multa de R$200 mil. Se isso acontecer, o participante tem uma opção, que é o quê? Recorrer a isso, né? Quando ele recorre a isso, né, a segunda instância é o Conselho de Administração. E aí o que acontece? Todos os dados, e aí só para
destacar a independência da SMM, são anonimizados. Então, assim, vai para o conselho de administração sem o próprio conselho saber quem é que está sendo julgado naquele ambiente. Tá? Existem alguns dispositivos aqui que eu queria falar. Vamos supor que, no meio do caminho, né, que o CSMM está julgando o caso, o participante fala, beleza, reconheci que eu estou errado, cara. Eu quero fazer um termo de compromisso, vamos encerrar isso, acabou. Isso pode ser feito também, né? Então, existe um dispositivo chamado termo de compromisso, que o participante apresenta para a CSMM, e o CSMM fala, ok, esse termo de compromisso faz sentido, eu estou encerrando o processo. Lembrando que, neste caso, o participante ele não é acusado, né? Isso simplesmente se encerra, tá? E o processo é arquivado. Então, só resumindo, né, o escopo, o diálogo, por isso que eu queria reforçar, o diálogo da SMM com os participantes vai ser constante justamente para que os participantes saibam o que a gente entende como errado, o que a gente entende como certo. A gente tem um slogan aqui que é não deve haver surpresas. Não deve haver surpresas do ponto de vista do participante em receber um processo administrativo, né? Isso não vai chegar do nada, sem nenhum questionamento do nosso lado. Isso vai ser informado, isso vai ser orientado primeiro. A gente tem outros dispositivos antes do processo administrativo, que são cartas de alerta e cartas de recomendação. A gente vai falar, olha, a gente viu, né? Não faz isso, ó, tá errado. Então, existe aí um caminho a ser trilhado até chegar a um processo administrativo que a SMM entende que é plausível ao participante ter o maior diálogo possível, tá? Eu acho que esse é o contexto, né? Acho que eu falei pelo menos de todos os dispositivos e como que isso acontece. Simone, se você quiser complementar, por favor. Eu acho que só para complementar que o diálogo não significa que vai poder fazer tudo, isso que é importante. E o importante é a dosimetria. Então, a punição vai depender da severidade do ato. Então, se é um ato, uma infração gravíssima, porque houve manipulação de preço, prejudicando terceiros, é claro que a punição vai ser muito mais grave. Deve ser, porque a dosimetria é importante exatamente para entender que erros são tratados de uma forma muito mais tranquila, infrações mais simples, que às vezes acontecem por desconhecimento, é muito comum, não é? E que não causou nenhum prejuízo a terceiros, vai ser tratada de outro jeito, e aquelas mais graves, com todo o direito à defesa, mas precisa o mercado ficar sinalizado que é importante que essas práticas não ocorram. E aí a punição serve como inibidor para que isso não se repita. Então, de qualquer forma, eu acho que só é importante destacar isso. O diálogo é super importante, mas é importante também que os participantes entendam que aquele mercado, para ser um mercado seguro, ele precisa prestar atenção nas coisas importantes, né? E que a gente vai tratar cada um no seu respectivo nível de acordo com a gravidade do fato. Que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, mas normalmente você vê muito mais, às vezes são erros, pequenas infrações, são coisas que uma carta de recomendação, às vezes até um treinamento. Lá na CETIP a gente via que às vezes alguns participantes começavam a ter alguns problemas, que era falta de treinamento. Então, em vez de você dar punição, a gente mandava a equipe de monitoramento treinar, fazia lá agora não vai ser mais lá, vai ter que ser online, mas vai fazer um treinamento e isso resolve. Então, e é muito melhor do que você cobrar, é muito melhor que o mercado, você tem menos estresse, o mercado foi muito melhor. Então, eu acho que esse equilíbrio, eu acho que a gente vai conseguir ter. Eu acho que as pessoas não precisam ficar preocupadas, porque a gente já passou por esse processo, a gente já passou por isso, e a gente sabe que não pode nem ser bonzinho demais, nem achar que tudo está errado. Assim, esse equilíbrio a gente consegue com conversa, com diálogo, a gente vai conseguir isso, eu tenho certeza. Assim, a gente conseguiu em mercados complicados também, vai conseguir aqui, eu tenho certeza.
queria só complementar um pouco nessa linha, que eu acho assim, a regra boa, estabilidade jurídica e estabilidade regulatória, no nosso caso, até porque a gente é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com objetos de cumprimento de dever-lei, né? Então, a gente tem nesse ponto da governança, da imparcialidade, a gente está muito bem protegido. Mas eu acho que na questão da aplicação do processo, da penalidade, da sanção, eu acho que é a regra clara. Eu acho que assim, o que gera insegurança em qualquer ambiente, em qualquer regra, é quando os jogadores ou os players, os participantes, não sabem a regra do jogo, não sabem por que eu estou sendo penalizado, por quê? Ué, o que é que tinha de errado? Mas quando você consegue construir, conversar sobre o que a gente está falando, assim, quais são as condutas atípicas, como é que eu olho como são as condutas atípicas, se você fizer isso, é isso, se fizer aquilo, é aquilo, e que você deixar claro, que tem muito a ver com esse movimento educacional que você colocou, as pessoas se sentem seguras. As pessoas se sentem seguras, porque se ela errou sabendo que estava errado, ela não vai se surpreender com a medida que virá. E essa questão da gradação, da penalidade, da sanção, da constrição, ela varia desde a constrição de direito até uma obrigação pecuniária. E o que determina isso, na verdade, é aquela história, até parece a história da Bíblia, né? Tipo assim, fazer mal a você mesmo ou fazer mal ao próximo, né? Então, assim, quando você faz uma ação, tem uma conduta de comportamento que você só mexe com você vai receber aqui um puxãozinho de orelha, mas vou ficar aqui comigo e com você. Mas se você começa a mexer só com você de maneira... Eu tive um exemplo numa dessas reuniões aí técnicas muito interessantes. Rose, você tá lá, o cara tá correndo, andando toda vez caminhando a 100 por hora. A velocidade permitida... Não, a 101 por hora. A velocidade permitida é 100. Assim, ele só passou 1. O que você vai fazer? Eu falei, bom, se ele fez isso só uma vez, ok, né? O negócio é 100, ele passou 101. Agora, se todos os dias, na mesma hora, ele andar 101, ele está adotando uma conduta com imperícia. Eu tenho que olhar para isso. Ele não fez nada ainda, mas ele está na potencialidade de fazer. Então, assim, eu acho que sempre é muito assim, do nexo causal, né? Da conduta do nexo causal e para quem fará mal. E depois que e você consegue dividir se é para ele, se é para um ambiente menor, se é para um ambiente de split, né, maior, e a intensidade, não falo dessa mal, mas dessa ofensa, né? Qual é a conduta ofensora, que eu acho que é mais, Com certeza. Que é melhor nesse sentido. Então, Perfeito. eu acho que uma vez que você deixa isso claro, que as pessoas se sintam seguras, que as pessoas acordaram que essa vai ser a regra do jogo, eu acho que tem tudo para dar certo. Nos dois mercados, nas duas infraestruturas, entendeu? Perfeito. Obrigado, Rose. Eu acho que vale a pena você comentar também a questão da troca de informações, que eu acho que é importante, né? Quer dizer, quando a gente está olhando participantes que operam em vários mercados, mercado físico, mercado derivativos, mercados não só de energia elétrica, como de outros, né? É importante que cada vez mais tenha essa visão do todo. Então, se vocês puderem comentar nesse sentido, eu acho só um parênteses aqui importante, que quando a gente está falando de informações, aqui a BBCE, ao se tornar um administrador de mercado de bloco organizado, ela automaticamente passou a fazer parte da lei de sigilo bancário. Então, todas as obrigações de sigilo das informações que os bancos têm que ter, a BBCE também tem que ter. Então, quando a gente fala em cooperação, em se ajudar para que a gente consiga ter um mercado cada vez mais desenvolvido e sustentável, a gente necessariamente passa por um entendimento de que informações que eu posso divulgar ou não e quais aquelas que eu vou depender do aval do dono da informação para que eu possa efetivamente utilizar. Então, esse é um tema extremamente delicado e importante para a gente, porque isso realmente impacta diretamente, algo que a gente trata com muito zelo, essa questão da segurança da informação. Então, isso não impede que as práticas sejam combinadas, né, e o conhecimento e a expertise sejam trocados, mas as informações elas passam por essa análise de viabilidade ou não de troca, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso aí. Bom, do lado da CCE, a gente vê esse assunto com muita seriedade. Como eu falei no webinar que a gente participou ontem, a gente já tem tratado esse assunto com o conselheiro que é responsável por isso, que é o Marco Delgado, ele é responsável por toda a questão tecnológica da CCE.
E nesta evolução de aprimoramento de segurança e nessa parceria, né, da aprovação desse memorando com o BCE, vai ter, sim, uma integração de plataformas para que a gente consiga ter uma visão holística, cada qual com seu cada um, mas eu acho que um mundo ajuda o outro, porque a gente já falou aqui da questão da abordagem baseada ao risco e do contagem de risco, então a gente vai fazer isso de maneira muito clara, muito transparente, explicando como vai funcionar, mas todos os dados transitados entre uma casa e outra, eu não sou pessoa especialista nisso, estão sendo, assim, a principal preocupação, Rato, acho que vai confirmar comigo, das casas, é o sigilo, a confidencialidade desses dados e talvez até a criptografia desses dados, né? De modo que você consiga fazer isso com total segurança. Então, essa preocupação da segurança da informação, ela está muito bem mapeada dentro da CCE e eu acho que, com certeza, dentro da BBCE também, porque, pelo menos, aqui a gente vem tratando desse assunto com essa preocupação, né, Rato? Com certeza. Eu acho que eu posso acrescentar, eu concordo, em mercados que se falam cada vez mais, é muito importante. Eu acho que todo mercado organizado, a gente sabe que aqui no Brasil, essa preocupação que o sigilo bancário tem, grande, inclusive dos próprios reguladores. A gente era auditado por Independente, por CVM e, no nosso caso, pelo Banco Central também. Todos tinham essa preocupação com o sigilo, a troca, quem pode, mas a informação é muito importante. Eu lembro, assim, o Rato também vai lembrar, o quão importante foi, no caso dos nossos reguladores, ter as informações centralizadas do mercado, porque para conter o risco lá na crise de 2008, fez uma diferença gigante entre o que o resto do mundo, os reguladores batendo cabeça, porque não sabia quanto cada instituição tinha, quem ia quebrar, quem não. Eles bateram cabeça, ficaram desesperados porque estava tudo, não tinha lugar. Os nossos reguladores sabiam as posições, inclusive fizeram um trabalho juntando as informações de todas as infraestruturas para calcular risco de empresa, se empresa A quebrar, que impacto tem no mercado, em outras empresas, juntando o ciclo. Isso só foi possível porque tinha troca de informação. Então, assim, é fundamental, principalmente para evitar esses contágios que podem gerar crise sistêmica. Eu acho que essa troca de informação ajuda muito. E, claro, que tudo que você evita, qualquer risco sistêmico, uma quebra desnecessária, isso é bom para o mercado como um todo, né? Você não tem descontinuidade. Então, é claro que com todos os cuidados que a Rose falou, e nós já temos, porque a gente é super regulado, o Rato já está sendo super regulado, faz parte, e é bom que tenha mesmo, que seja regulado, porque aí os participantes têm segurança de que isso está sendo olhado. Tem um monte de gente que está lá preocupada, a auditoria independente, a CVM, e vai estar lá olhando se as regras estão cumpridas do sigilo. Eu acho que é muito importante isso. Obrigado, Simone. Tem uma outra pergunta aqui, Rose, que eu acho que levanta o gancho para você falar da questão do registro ex ante, que é relacionado a essas informações, né? A gente sempre falou muito que para monitorar precisa ter informação, para calcular a margem precisa ter informação, né? E o mercado, é o que você falou, o mercado físico ele é basicamente um mercado cuja informação ela acontece depois, né? Você acaba recebendo boa parte das informações depois do próprio consumo, né? E algo que eu sempre falei desde o início, quando eu cheguei na BBCE e olhei para o mercado de energia, eu falei, como é que a gente vai calcular a exposição se a gente não tem a informação ex ante, né? Então, acho que é um pouco essa pergunta aqui, se o registro não deveria ser obrigatório no momento que a operação acontece. A questão da obrigatoriedade ou não, talvez seja um outro capítulo aqui, mas no derivativo, aliás, isso é obrigatório, né? É condição de validade de um derivativo que ele seja registrado no momento que ele é contratado, mas não necessariamente isso acontece no mercado físico. Então, mas por outro lado, você tem aí essa oportunidade de falar desse movimento que acho que a BCE está fazendo, de ter o registro ex ante, né? Bom, ótima pergunta. Bem, o mundo ideal seria que eu já tivesse isso previsto em resolução, que a gente já tivesse evoluído, discutido com todos os players e que a gente tivesse um dispositivo regulatório que esse registro fosse ex ante. Na verdade, a possibilidade do registro ex ante já existe.
Hoje as regras são que você registra o contrato previamente, mas não é o que acontece. Mas assim, quando se desenhou a questão do registro, era exatamente para ela ser ex ante. Sendo que como a gente não tem, é tão interessante essa discussão, porque um ponto leva ao outro. A gente não tem um sistema de garantias robusto, e o sistema de garantias robusto tem um preço. Então, o mercado, ele se acostumou, ele tem outras práticas, que é registro contra pagamento. E como ele já sabe que ele consumiu ao final do ciclo, então é o que o Rato falou, ele registra ao final. Nessa questão da CCE, a gente tem em alguns momentos, como eu falei, medidas de curto, médio e longo prazo. No longo prazo, que esse longo prazo, o projeto da CCE, que é 21, 22, a gente vai discutir a questão das garantias. Talvez a gente isso equacione junto com o regulador a questão de eventual dispositivo ou não da obrigatoriedade do registro via através de resolução. Este não é o momento agora. Primeiro, porque a gente está tomando outros passos agora. Então, quais são os passos que a CCE está tomando? A CCE quer que o registro seja feito como já está previsto lá, ex ante. E o que é que a CCE vai fazer para que isso aconteça? Ela está desenvolvendo esses estudos, como eu falei, que são esses deparos do mercado financeiro e dentro do que a gente aprendeu também dentro do nosso mercado físico. A gente vai criar atrativos para que, como um selo, por exemplo, ou uma divulgação positiva de quem registra ex ante, pode ter alguns waivers que hoje já não tem. Eles podem corrigir, por exemplo, ele registrou aqui no início, que a gente chama de duplo flag, que a gente vai provavelmente caminhar. Eu registro aqui a operação no início do mês, mas no final do mês eu posso ajustar para o que realmente aconteceu. Então, eu incentivo esses players ou os associados, enfim, a não ter a preocupação de ter um equívoco no contrato validado, porque, de fato, ele vai ter a possibilidade de ajustar depois, é o que a gente chama de duplo flag. A gente também pode dizer o seguinte, olha, mas o custo operacional é muito grande, o custo operacional é muito grande, porque se eu registrar aqui, e mesmo que você me dê a possibilidade de ajustar lá no final, eu vou ter que ter um back-office maior, porque eu vou ter aquela preocupação operacional, porque depois do dado da medição, então você vai ter que também me mandar um relatório de medição para ficar confortável. Então, a CCE está analisando, não, a gente não tem problema nenhum de também enviar um relatório de medição, isso são coisas que estão aí nesse movimento de análise, né? E também a gente sabe que existem os contratos de carga, né, de consumo, eles são flexíveis, né? Eles têm uma banda lá que o consumidor exerce a sua flexibilidade. Então, uma outra queixa, às vezes é muito caro você registrar ele todo agora, porque você ainda não sabe qual foi a flexibilidade que o consumidor exerceu. E aí a gente falou, não, de repente vale a pena, dependendo do custo, que o próprio sistema da CCE faça essa flexibilidade através da medição em corrida. E ela informe para você, de fato, o que foi consumido e você não tem o trabalho de back-office para fazer isso. Então, a gente está tentando criar produtos, inclusive até o próprio selo, para dizer o seguinte, esse cara aqui, olha, ele registrou, viu? Ele registrou e ele está, por conta disso, ele pode ter alguns prêmios. Aí a gente está pensando um pouco, fazer o seguinte, se o mercado fosse educando, e começou um, começou dois, começou três, daqui a pouco fala assim, não, esse aqui, ó, você vai perguntar assim, você registra antes na CCE? Você está naquela lista de quem registra antes? Ah, então eu não quero fazer aqui o meu trading com você. Então, isso é educativo. E é nesse momento o que a gente pode fazer agora. Agora, o mundo ideal é que tivesse um enforcement regulatório, mas isso passa por uma ampla discussão. E eu, como eu disse, eu acredito que grandes mudanças estruturais passam por discussões com toda a sociedade, todas as associações, todos os players. E o que a CCE quer agora é um aprimoramento no curto prazo. Isso não significa que a gente exclui essa possibilidade no futuro, porque eu acho que esse assunto está muito associado também ao aprimoramento do mecanismo de garantias. Mas o que a gente pode fazer agora é isso, e a gente está fazendo esses estudos para ofertar um produto que seja amplamente discutido e legitimado por todos os envolvidos. Não sei se respondi a pergunta. Ótimo, não, respondeu muito bem. Assim, acho que é importante a gente não só pensar no registro como algo obrigatório, mas também agregar valor ao registro, né? Por si só, né? Senão a gente vai acabar simplesmente fazendo com que o mercado tenha que se adaptar a uma situação, quando na verdade às vezes tem essas situações específicas de mercado que a gente tem que
considerar na hora do registro. Então, acho que é o caminho correto, é o caminho que eu acredito realmente, de ter um mercado junto, trabalhando voluntariamente no registro, e quem sabe lá na frente vem uma legislação que coloca, mas aí o mercado já está bem avançado nessa discussão. Bom, a gente está indo para o final aqui. Tem algumas perguntas aqui sobre BBCE como clearing. Sim, isso está no nosso roadmap. A gente tem que ter calma, porque o mercado precisa se preparar para isso. A gente tem um mercado ainda de muita alta volatilidade e baixa liquidez, ou pelo menos uma liquidez não tão alta a ponto de você conseguir ter uma contraparte central que realmente possa cobrar uma margem que não inviabilize as operações. Então, respondendo objetivamente, sim, a gente tem isso nos planos, mas a gente precisa criar essas condições, e a gente vai criar através justamente daquilo que a gente tem feito aí, de uma melhor transparência, melhor segurança, de um crescimento, desenvolvimento sustentável do mercado de derivativos. Isso tudo acho que vai caminhar, e se a gente for olhar para outros lugares do mundo, de fato, acho que a gente realmente no Brasil tem espaço para que a gente possa ter uma bolsa de energia, e a BBCE tem trabalhado com isso. Nessa mesma linha, garantias financeiras é algo que também a gente vai começar a olhar a partir de agora. Está no nosso roadmap também, da gente olhar para trabalhar mais com essa parte de garantias financeiras, principalmente para as operações de derivativos. Eu acho que é isso. Essa apresentação está gravada, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, entrem lá, compartilhem. Tem outros vídeos também e outros Energy Hubs que a gente fez também disponíveis lá. Queria passar a cada um de vocês aí para dar suas considerações finais, e mais uma vez agradecer enormemente aí a todos que participaram, a vocês que abrilhantaram, acho que esse evento aqui, e contem com a gente aqui para desenvolver todo esse mercado de energia de uma forma sustentável e com uma visão realmente do todo, e junto com o mercado, né? A gente nasceu com o mercado, estamos junto com o mercado para que a gente consiga chegar e desenvolver esse mercado de forma absolutamente sustentável e transparente. Rose, quer começar? Bom, eu gostaria de agradecer, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Deixando a mensagem final um pouco dentro que o Rato falou, né, que esses mundos se complementam. Eu acho que a gente está indo para um mundo novo, acho que o mercado derivativo chegou para ficar, e eu acho que vai ser muito divertido, muito feliz, assim, quem tiver o prazer de estar nesse mundo agora, que é um mundo que requer melhorias e aprimoramentos e uma visão mesmo sistêmica, salvaguardar a diferença dos dois, né? Tem muita preocupação quando a gente fala isso, Rato, para não gerar uma confusão aqui nos nossos stakeholders, que de repente as coisas estão se misturando. Não estão. Eu espero que a gente tenha sido muito claro aqui. Acho que esse webinar foi com esse propósito, mas a gente precisa conversar, e a gente precisa conversar, na verdade, para trazer um ambiente de estabilidade regulatória, jurídica, de seriedade, para que a energia seja um ativo que as pessoas tenham interesse em investir. Seja lá qual será o rol dela, né? Se ela vai querer só investir no mundo físico, nos dois, ou só nos derivativos. Mas acho que quanto mais segurança a gente trouxer e mais claras as regras estiverem, e mais clareza para onde a gente vai, eu acho que não tem como ser um jogo de soma zero, né? Na verdade, é uma equação balanceada de ganha-ganha. Então, eu queria agradecer muito aí, dizendo que a gente tem grandes desafios pela frente e que a CCS coloca à disposição para contribuir no que for possível dentro da competência e da atuação dela. Obrigado, Rose. Simone? Também queria agradecer, foi ótimo estar aqui com vocês. Estou com o Rato, eu acho que o nosso mercado de energia ainda é um mercado muito pequeno, muito incipiente, se você olhar o resto do mundo, então tem um caminho longo pela frente, muitas oportunidades. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Assim, foi muito bom ver com a Rose tudo que a CCE está fazendo, muito legal ver essa preocupação. Acho que o caminho é esse mesmo. É sempre bom estar sempre conversando. Essas mudanças têm que ser discutidas, têm que ser acordadas prazo para adaptação. Isso é super importante. Para você fazer o mercado acontecer, senão você pode matar o mercado antes dele começar, né? Então é importante dosar tanto
tudo que você exige e com uma capacidade também de atendimento do mercado, né? Que é um mercado que está começando. Então, eu acho que esse caminho de estar sempre preocupado que vocês e a BBC têm, eu acho que é o caminho certo, eu acho que tem tudo para dar certo e estamos aí para ajudar no que for necessário para desenvolver esse mercado, né? Obrigado. Vou passar para o Abud aí, falar as considerações finais. Assim como a BBC, também a CMM aí é feita pelo mercado e para o mercado, né? Acho que é importante a gente ressaltar isso, que o nosso objetivo é realmente proteger o mercado com essa área, né? Abud. Sem dúvida. Bom, primeiro agradecer, Rose, Simone, Rato. Segundo ponto muito importante que eu queria deixar aqui já um recado, né? Um temperinho aí do que está por vir, é que a gente vai fazer workshops, inclusive individuais, para falar mais da SMM. Então, por favor, aguardem que vão vir mais a parte educacional vai vir bem robusta, tá? Para todos os participantes da BBCE. Agradecer ao CSMM, Simone, Marina e Lugarinho, né, meus chefes, e deixar um abração para todo mundo aí que está aqui, que acompanhou a gente nessa 1h30 aqui. Muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo Energy Hub pela BBC. Um abraço. Tchau, um abraço a todos.